Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui no meu quarto, que tá mais tranquilinho. E hoje eu vim fazer um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é para eu falar sobre relacionamento, sobre casamento e tal. É complicado, né, gente, falar sobre isso, porque cada pessoa é uma pessoa, meu marido é de um jeito, o seu é de outro, meu marido tem uma personalidade, um caráter, o seu tem outro, meu marido é alemão, o seu é brasileiro, japonês, chinês, isso tudo pode influenciar. Mas no final das contas, eu acredito que existam dois ou três tipos de relacionamento: o harmonioso, cheio de amor e respeito, o conturbado, cheio de amor, porém um amor obsessivo e opressor, e aquele relacionamento cheio de abuso e como que fala, gente? Onde principalmente a mulher acha que ela tem que ser submissa. Aí vai depender de cada um de nós para escolhermos qual tipo de relacionamento nós queremos, né? Eu acho que outro dia alguém me perguntou se eu confio em destino e eu respondi que eu não tenho uma opinião formada sobre o destino, mas que eu também não duvido. Eu não acredito, mas também não deixo de acreditar. Eu acredito muito que o nosso destino ele está nas nossas mãos. Cabe a nós escolhermos o que a gente quer para a nossa vida. Pode ser que isso não seja um fato, mas eu acho que como é que fala? É grande a chance que a gente tem quando a gente consegue entender que a nossa felicidade ela só depende de nós, independente do que a vida possa colocar no nosso caminho, depende de nós termos a sabedoria de desviar de tudo aquilo de ruim que aparecer na nossa frente. Eu já vivi relacionamento de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Eu nunca consegui ter um relacionamento longo, justamente por eu ter defeitos que só eu, né? Só eu consegui mudar isso. E como? Reconhecendo. Eu era extremamente ciumenta, eu era possessiva, eu adorava procurar um pelinho em ovo, eu achava que meus maridos, meus namorados não podiam olhar para os lados, né? Se eles olhassem para os lados eu já ficava louca. Eu achava que meus maridos não podiam ir numa academia, meus maridos não podiam ir num barzinho tomar uma coisa com um amigo, meus maridos não podiam viajar. Eu falo meus maridos, gente, porque eu estou no meu terceiro casamento, tá? Enfim, eu tive que reconhecer os meus defeitos para mudar isso. Mas eu também confesso que eu só consegui melhorar tudo isso que eu reconheço como defeito que eu tinha com a ajuda do meu marido, que é um homem com M maiúsculo e que conseguiu, com o tempo, entender a minha personalidade, o meu caráter e saber levar isso, me respeitando, sendo leal. Já contei para vocês aqui que meu marido trabalha viajando, não sei o que acontece por lá, nem quero saber se ele me chifra com outras mulheres, não vou ficar procurando cabelo em ovo. O que eu sei é que o meu marido ele é um homem leal. Eu não vejo ele com tititi na internet, eu não vejo ele escondendo o telefone celular de mim. Às vezes ele está lá na sala, o celular dele está aqui na cabeceira da minha cama. Por quê? Porque quem não deve não teme. E os meus antigos relacionamentos tinham mais ou menos isso aí, escondendo o telefone só ficava no bolso, não podia ver o telefone. É, quando queria sair, ao invés de falar, olha, eu vou tomar uma coisa com um amigo meu, sumia, desligava o telefone, ou seja, eram relacionamentos onde não existia aquilo que eu mais prezo na minha vida, que é o respeito e a lealdade. E isso eu encontrei com meu marido. E talvez seja por isso que o nosso relacionamento já dure aí, ó, mais de 12 anos, incluindo pegação, porque meu marido não era meu namorado, ele era só um peguete, e morar juntos e casamento. Eu vivi 5 anos
debaixo do mesmo teto com meu marido para termos a certeza de que queríamos realmente casar e construir a nossa família, mesmo já tendo filho, mesmo a família já estando pronta, né? Mas por quê? Porque casamento é uma coisa séria. A gente vê por aí o povo decidir casar do dia para a noite. Por quê? Porque eles acham que se não der certo, separa também do dia para a noite. E não é por aí que a banda toca. Casamento é coisa séria. Envolve o noivo, a noiva, a família do noivo, a família da noiva, os filhos, caso tenham, né? Igual no meu caso, eu tinha já 2 filhas e um neto, meu marido não tinha filhos, o Pedro é o filho único dele, biológico. Mas, enfim, cada um no seu quadrado, né? Cada um tem que saber a dor e o prazer que causa as escolhas que fazem para suas vidas. É muito complicado para vir aqui dar conselho para você de como ter um casamento bacana e duradouro, porque isso vai depender de vários fatores. Como eu consigo ter esse casamento bacana e duradouro, repleto de respeito, lealdade, fidelidade, pelo menos da minha parte, eu só posso falar por mim, porque sentamos, porque conversamos, porque nos conhecemos muito bem antes de decidir formar nossa família, antes de decidir firmarmos um compromisso. Antes firmamos o nosso compromisso perante Deus, né? Eu já tinha sido avisado alguns anos atrás que Deus ia colocar mais uma vez o homem da minha vida no meu caminho, porque ele já tinha colocado antes e eu não enxerguei, ele colocou de novo, porque aquilo que Deus escolhe pra gente, não adianta, você pode bater a cabeça para lá, você pode bater a cabeça para cá, mas no final das contas, se você for merecedor, Deus vai mover montanhas para construir na sua vida aquilo que você não está sendo capaz. Se você for merecedor, se você, independente dos seus pecados, dos seus defeitos, for uma pessoa que merece a misericórdia de Deus, ele vai mover montanhas, ele vai fazer um rebuliço e ele vai construir a sua vida, assim como ele fez com a minha. Dentro do meu casamento, o meu casamento, ele é baseado em muito respeito, muita lealdade. Entendemos os dois que o casamento não pode ser uma prisão, que eu não preciso ficar procurando cabelo em ovo. Eu abandonei aquele ciúme doentio, aquele sentimento de posse, mas isso também dependeu do meu marido. Meu marido passou isso para mim. O meu marido me deu segurança, porque ele me ensinou que eu não precisava. Eu aprendi com meu marido que era insuportável viver daquele jeito, porque no início da relação eu fazia sim, tudo que eu fazia antes eu fazia com ele, e com ele eu aprendi. E eu aprendi porque eu fui capaz, eu fui humilde o suficiente para reconhecer tudo que eu fazia de errado, tá? Então, ó, é muito complicado fazer um vídeo desse, mas vamos aqui abrir o Minutos de Sabedoria para que Deus possa me usar para passar para você que pede, para vocês que pedem esse tipo de vídeo, um conselho vindo de alguém que realmente é sábio, Deus, porque é muito complicado para mim dar um conselho. Uma coisa eu posso te garantir: marido com M maiúsculo que casou com você porque quer uma esposa, ele não quer mamãezinha, não. O que os filhos geralmente vivem com a mãe? Como que nós, filhos, víamos as nossas mães? Não tem negócio de filho homem, filho mulher. Filho é filho. Eu, particularmente, via minha mãe como uma mulher chata que estava ali para lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar de mim quando eu estava doente, dar comida para mim, ser responsável por todos os meus atos. E eu não acredito que uma mulher sábia, uma mulher que procure um esposo para fazê-la feliz, precise tratar o marido como um filho, porque se você tratar ele como um filho, é assim que ele vai te ver, como alguém que está ali para lavar, passar, cozinhar, arrumar e ser a chata da casa,
A gente não quer isso, não é mesmo? Homem não quer mãe, não, gente. Homem já tem a mãe dele. O homem quer uma mulher com M maiúsculo, que sabe dividir as coisas, que sabe ser dona de casa, que sabe ser mãe e que sabe ser, acima de tudo, uma esposa sábia que vai junto com ele, independente da maneira dele fazer e construir a vida, vai impor o papel dela de esposa, que a verdadeira esposa, ela ajuda o marido a vencer, nem que para isso ela precise dar de vez em quando uns puxões de orelha nele. Eu tô falando aqui com vocês do meu casamento, que eu comentei em outro vídeo com vocês, que muitas vezes eu imponho algumas coisas pro meu marido, ele chia no início, mas depois ele me agradece. Porque ele acaba vendo como que eu estava certa. E é nessas horas que meu marido fala: obrigada, amor, você é a melhor esposa do mundo. O olho dele enche de água, ele chora de emoção quando ele olha para trás e vê o resultado daquilo que eu impus e que a princípio ele ficou até com as bochechas vermelhas de bravo comigo que ele ficava, tá? Enfim, vamos lá abrir o nosso minuto de sabedoria. O nosso colega está aqui, páginas 182 e 183. Eu espero muito que essa palavra aqui, sabedoria, do livrinho Minutos de Sabedoria, sirva para você que anda me pedindo esse tipo de vídeo, tá? Não se deixe levar pelo extremismo. Não exagere para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés e dentro de pouco estará pisando uma cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha jamais na senda do progresso. Eu, particularmente, entendi que nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Não. Seja mãe, seja esposa, seja filha, seja amiga, cuida do seu lar, cuida dos seus filhos, mas seja esposa sábia. Vai ler por aí, vai pesquisar o que faz uma mulher sábia que ajuda o seu marido a ser cada dia um homem melhor e vencedor. Eu não acredito na submissão, tá? Não acredito. Por essas e por outras que eu decidi a não ter religião. Apesar de ser muito crente a Deus, apesar de respeitar muito todas as religiões, como eu já contei aqui em vídeo para vocês, eu optei por não ter religião justamente por ser capaz de entender que eu não sou capaz de seguir à risca tudo que se deve seguir quem tem uma religião. Então, eu simplesmente optei por não ter, porque se for para ter, eu vou querer abraçar e eu não sou capaz. Depois de fazer estudo bíblico, eu vi que eu não sou capaz, tá? 183. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmesuradamente. Ou seja, o problema cresce, né, sem quantia. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmos. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros e achará a felicidade. Isso aqui é minha cara, né? Independente dos problemas que eu tenho, independente dos problemas que eu estou vivendo, independente de tudo que se passa, porque eu acho que todo mundo nessa vida tem problema, eu estou sempre tentando pensar no meu próximo,
eu estou sempre tentando ajudar o meu próximo e sempre levando comigo aquilo que eu aprendi com a minha mãe. Fazer o bem sem olhar a quem, não fazer mal a ninguém, independente de ser ou não uma pessoa perfeita, porque eu não sou perfeita, assim como você não é, assim como ninguém é. Porque perfeito nesse mundo só Deus. Só Deus e nosso Senhor Jesus Cristo que é perfeito. Todos nós temos defeitos, mas isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar e fazer de conta que a gente não conhece, que a gente não reconhece os nossos próprios defeitos. É sábio também a gente reconhecer os nossos próprios defeitos e lutar contra nós mesmos para dar uma reviravolta e mudar isso, melhorar isso, independente de continuarmos sendo imperfeitos, mas vamos sim conseguir ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu acredito que essa primeira página 182 aqui foi uma resposta bacana, tá? Para você aí que não conseguiu entender minha leitura, porque a pessoa é fraquinha na leitura, até com óculos pesa, você dá um pause, aumenta a tela do seu computador e lê com seus próprios olhos. Eu acredito que a primeira aqui foi uma resposta bacana para você que está sempre pedindo para eu falar de relacionamento. Esse é o meu ponto de vista, eu só estou falando do meu ponto de vista e do meu próprio relacionamento, tá? A minha relação com o meu atual marido é uma relação baseada em respeito, amor, carinho, companheirismo, coleguismo, acima de tudo, independente dos nossos defeitos. Ele tem os dele, eu tenho os meus. Aprendemos desde o início, sempre tudo muito conversado, que a gente ia se casar e não ir para uma prisão onde as duas partes perderiam a liberdade. Sempre lembrando também que depois, dentro de um casamento, a gente pode ter liberdade sim, não só pode como deve, mas que com um limite, né? Também não dá pra gente casar e viver uma vida de solteira, né? Ou se for para viver vida de solteiro, melhor é ficar solteiro, porque assim a gente não machuca ninguém. Espero muito que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Mua! Tchau, meus amores!